Senhor presidente, senador Hélio José, os nossos convidados, doutor Anderson, Marcele, Leandro e Maria Gabriela. Falei Maria Gabriela porque eu tenho uma sobrinha com esse nome, eu acho bonito falar. Acho muito lindo. Mas eu era muito distante do sistema penitenciário. Alguns fatos me levam a aproximar do sistema penitenciário. Eu acho que começa errado pelo nome. Porque se nós queremos ressocializar, reeducar, a penitenciar já não é o caminho certo, já é o caminho... lógico que tem que cumprir a pena, e a pena, o Estado tem que ter a capacidade de ressocializar, então acho que o conceito, o nome, pode ajudar muito. E aí, o papel do agente penitenciário tem que ser olhado não como um papel de polícia, mas um papel de reeducador, que vai fazer o trabalho de reinserção daquelas pessoas, porque a sociedade às vezes não enxerga, né? Ela não quer que prende, deixa lá, etc. Daí o camarada fica lá 10 anos, 15 anos, depois ele sai, a vítima pode ser eu. Porque o sistema penitenciário brasileiro hoje é uma universidade do crime. Porque tem, por um lado, um Estado repressor e por outro lado, um crime organizado que acolhe, por um lado, ajudando e, por outro, reprimindo também. Porque se você não faz a regra do jogo dele, você é reprimido. Então, penso que precisa olhar isso. Agora, eu tenho certeza. O Judiciário tem um papel muito importante nisso e que não tem correspondido. Desculpe, mas não tem correspondido. No ano passado, nós fizemos uma audiência pública nesta comissão sobre o sistema penitenciário e os números que nos foram apresentados são alarmantes. Por exemplo, nós temos cerca de 41% de pessoas detidas ainda que não foram julgadas. Desses 41%, segundo os dados que nos trouxeram à época, que eu não tenho a fonte aqui hoje, 36%, quando julgados, são colocados em liberdade, porque é pena mínima. E do mais 40%, quando julgado, vai para o regime semiaberto. Ou seja, não precisava estar preso. Agora, com a audiência de custódia, a gente encontra um caminho para dar uma desafogada nisso. Há críticas, mas eu penso que o sistema de audiência de custódia, somado também à questão da tornozeleira, tudo isso ajuda muito. Nós estamos no Tocantins, e uma pessoa muito próxima a mim hoje é a secretária de Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins, que é a secretária Gleide Braga. E a gente tem discutido muito isso. A superlotação é o principal problema, mas a superlotação poderia ser amenizada se o judiciário fosse mais ágil no cumprimento da sua função. E a gente não tem observado. O cidadão fica 2, 3 anos lá e depois é julgado. Ele não era criminoso, mas ele já ficou 2, 3 anos lá e deve ter sido preparado para vir para a rua cometer o crime. Então está errado isso. Eu sou totalmente contra a terceirização do sistema. Por esses fatores que o senhor colocou tudo, doutor Leandro, mais outro. Porque aí o preso vira mercadoria. Quanto mais preso, mais lucro para o empresário. Eu tive a oportunidade de ver um filme numa cidade americana que, de imediato assim, encarceraram praticamente toda a juventude da cidade, no exemplo do filme. Porque, num conluio do juiz com o dono da prisão, etc., tinha que prender gente para dar retorno. Aí é o seguinte, não julga porque aquele cara, enquanto estiver ali, é mais uma marmita de comida, mas não sei o quê. Essa coisa está errada. Eu penso que isso não vai dar certo. Precisa outra saída. E a outra saída é colocar quem tem direito de estar em liberdade ou em regime semiaberto, no regime semiaberto ou em liberdade. Porque isso desafoga o sistema, desonera o sistema, mas aí é preciso que o judiciário, se não tem gente suficiente, precisa ter gente suficiente para trabalhar. E penso, sem nenhuma crítica, mas também a Defensoria joga um papel muito importante.
Por quê? Porque ela que cuida daqueles que não tem como pagar advogado. Precisa de mais agilidade, precisa de estar cobrando mais, trabalhando mais, para colocar em liberdade aqueles que não precisavam estar presos. Eu gosto muito da ideia dos presídios, ou industrial ou agrícola, principalmente no nosso país agrícola. Por quê? O apenado vai cumprir a pena dele trabalhando, ajudando a sustentar o sistema e, às vezes, até ajudando a sustentar a própria família lá fora. Hoje ele é só ônus, ele pode passar a dar um retorno. Então, a gente precisa trabalhar essa ideia, porque, infelizmente, não tem jeito de não ter preso. O crime está aí, né? Agora, tem algumas coisas que são absurdas. Como é que um cara, eu conheço, fato real, um cara que estava com 20 gramas de machiste foi julgado e condenado. Está preso. E o cara que estava com 450 quilos de cocaína no helicóptero está solto. Essas coisas precisam ser melhor explicadas. Né? 450 quilos de cocaína, o cara está solto. E o outro com 20 gramas de machiste está preso. Essas coisas não estão certo. Eu acho que E aí um dado que me assustou é que a lei antidroga, pelas informações que eu tive, fez crescer 60% a prisão de mulheres. E de 136% de jovens. Nós não temos condição de combater muito o traficante, que é o que parece. A gente combate muito o usuário, a gente penaliza muito o usuário. E esse usuário, que às vezes era um cidadão até de bem, ele pode virar marginal e voltar, e a sociedade pagar um alto preço porque ele foi qualificado por crime dentro do sistema penitenciário. Então, essas coisas estão postas. É um desafio muito grande para a gente. A visão de que aquilo ali é para reeducar é uma pena, mas que é uma pena de reeducação, de ressocialização. É preciso que a sociedade, qual de nós tem coragem de dar emprego para um ex-presidiário ou para uma ex-presidiária? Aí precisa responder isso, porque as pessoas não têm. Tem medo. Aí é o seguinte, o que é que sobra para o cara? Ele não consegue um emprego, ele volta para o crime. A sociedade está perdendo o jogo para o crime organizado, pelo preconceito, pela resistência, né? De não ter um programa também, a partir da própria sociedade civil, de reinserção. Porque o Estado está deficiente, não dá conta, mas a sociedade precisa compreender. Bom, o cidadão saiu, vamos criar meios e dar oportunidade para ele, os empresários, etc. Vamos dar oportunidade, sei lá, uma oportunidade mais vigiada a princípio, vai ganhando a confiança, etc. Porque o que é que acontece? Não arrumou um emprego, então vai ter que voltar para o crime, vai ser capturado pelo crime novamente. E nós vamos continuar perdendo esse jogo. Aí eu não estou na tese daqueles que eu ouço muito aqui, não. É mais cadeia, é bandido. E essa visão de que o Estado só vê o presidiário como bandido é que está fazendo a gente perder parte desse jogo. É possível o cidadão, ao entrar ali apenado, você fazer uma análise do perfil social e econômico dele, do histórico dele, para saber que tipo de tratamento que ele tem que ter. Ele não pode estar no meio do jeito que acontece, apinhado com a meia dúzia de bandidos que governa, às vezes, a penitenciária. Então, a minha preocupação é muito grande, o desafio é muito grande, o Estado está deficitário nisso, porque, do meu ponto de vista, historicamente, nós temos uma visão distorcida disso e não nos preparamos para fazer isso melhor. Então, essas são as minhas considerações, me coloco à disposição, quero continuar discutindo isso, é uma das coisas que eu considero fundamental para o bem-estar do nosso país. Não é à toa que alguma coisa deve estar errada, nós somos a 4ª população. E a primeira é onde? O que é? Praticamente tudo terceirizado. Perfeitamente. Né? Então,
História que 2 juízes foram presos negociando sentença e soltar as pessoas. Não é isso, Leandro? Isso mesmo. Os juízes, a gente não pode misturar. Tem muito juiz, juíza sério, como tem muito promotor, etc, sério. Mas tem algumas maçãs podres no meio que negocia transferência de preso, certo? Faz aí, infelizmente, isso é próprio da sociedade, porque a corrupção também não pode ser atribuída só aos políticos, né? A corrupção, ela é sistêmica na sociedade brasileira e é um processo que não resolve só por cima, porque se ela continua lá por baixo, aqui em cima vai só trocar os cachorros, mas a coleira vai continuar a mesma. Obrigado, senador Donizete. O senador Donizete Nogueira, salva de palma. O senador Donizete Nogueira é do Tocantins, tá? Qualquer questão, é uma pessoa que nos ajuda muito, uma pessoa que tem trabalhado bastante também pelos direitos humanos aqui nessa casa.